Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 128. Eu sou o Felipe Von Zuben e tenho aqui comigo Sidney Torres. E aí, Felipe, e aí, Arthur, estamos aí de volta para falar desse draft aí que não agradou todo mundo, mas tem muita coisa boa aí para pensar para essa temporada 2018. Arthur, se era para ter um draft mais Patriots possível, foi esse, né, cara? Sim, foi o draft com a marca de Bill Belichick que bateu o recorde de troca durante o dia e teve, como o Sidney disse, muita gente que não gostou, mas só que eu considero que as pessoas analisaram de cabeça quente e podendo ver as estatísticas dos jogadores selecionados mais friamente, foi um draft sim bom para o New England Patriots. Veremos, eu ainda estou em dúvida, vou usar esse nosso papo aqui para saber o que eu acho ou não. Tem jogador que eu gostei, tem jogador que eu não gostei, e é isso que a gente vai passar aqui hoje. Aliás, Sidney, vamos ter que fazer um pouco diferente esse ano, né? Porque se no ano passado a gente quase não tinha muito o que falar, que só foram 4 jogadores, esse ano veio jogador pra caramba e a gente decidiu então dividir esse programa em 2 partes, certo? É, exatamente, né? Do meio pro fim do draft, os Patriots desataram a fazer escolhas ali e a gente chegou à conclusão que se fosse falar de todos os jogadores, passar os detalhes de cada um, esse programa ia ficar imenso, então a gente separou. Hoje a gente vai falar basicamente dos 2 primeiros dias do draft, aliás, dos 2 primeiros rounds, né, do draft, e no programa seguinte a gente completa com uma quantidade maior de jogadores que foi escolhida no final. Exato, então, assim, se você estava querendo mais ouvir dos principais aí, dos primeiros que chegaram, esse é o seu programa. Se você é um torcedor mais hardcore, que quer ouvir de todo mundo, que quer saber de todo mundo, ouve esse e ouve na semana que vem, que pra gente, a gente gosta, é o jeito que a gente quer, então a gente vai querer falar de todos os jogadores, mas então vamos ter que dividir sim, e aí fica a sua sugestão aí, veja o que você quer. Você quer ouvir os 2, quer ouvir só esse, não tem problema nenhum, você que decide. Antes de começar, óbvio que a gente tem um recado e um dos melhores recados que a gente já deu até hoje. Senhoras e senhores, temos o prazer de agradecer, né? Eu falo até agradecendo já, Sidney, porque de tão feliz que a gente tá, mas o prazer de anunciar que está lançado o Tour Patriotas 2018, Sidney. Uma coisa que a gente queria desde quando a gente começou esse projeto. Vai acontecer o Tour Patriotas, cara. Cara, é emocionante, né? Fico até... Eu trabalho para que esse negócio saísse. A gente sempre quis fazer, mas envolve tanta negociação, tantos projetos, tantos contatos, e nunca tinha dado certo, né? E agora, finalmente, a gente conseguiu contactar as pessoas corretas, né? Fazer parceria com as pessoas ideais para esse tipo de coisa. E, finalmente, vamos lançar esse tour, que eu espero que seja um sucesso esse ano. Poder juntar uma galera lá em Nova York para ver um jogo dos Patriots, cara, é animal. Pois é, gente, essa que a gente falou aí, que a gente tá trabalhando, na verdade a gente tá trabalhando isso há 3 anos pra fazer isso acontecer, e esse ano a gente sentiu firmeza que dá pra soltar esse tour, então vamos tentar fazer ele acontecer aí da melhor forma possível. A gente se juntou com a TS Tour, que você já lembra, que é parceira nossa aqui. Quando a gente foi pro Training Camp, eles também foram nossos anjos da guarda aí pra nos guiar ali pros Estados Unidos. E mais uma vez a gente tá com a TS Tour, mais uma vez com a Action Shop e com o Super Ingressos, nossos 3 parceiros aí que estão sempre com a gente. E a gente tá lançando o Tour Patriotas, que, como o Sidney disse, a principal ideia é juntar o maior número de pessoas e o maior número de patriotas possíveis pra gente ir e assistir um jogo da NFL junto, com a presença de pelo menos um de nós aqui
do Fã-Clube Patriotas. Primeiro de tudo, Arthur, já quero deixar muito claro que este tour é foco em futebol americano. Vai ter aqui, vou explicar para vocês um pouquinho, vai ter um passeio ou outro que a gente vai fazer lá em Nova York, mas o foco é passar 6 dias nos Estados Unidos respirando futebol americano com essa galera que é fã e que não, acho que isso já se vende por ele, essa ideia, né, cara? Pois é, como você disse, é foco total no futebol americano, até porque na semana de Thanksgiving e a tradição das famílias americanas acompanharem a rodada de Thanksgiving em casa, junto com a família, então a gente vai conseguir focar bastante no futebol americano, vai ter ida para a NFL Experience, que é uma das coisas mais bacanas que a NFL proporciona lá em Nova York, que você pode meio que simular como se fosse realmente um jogador de futebol americano, vai ter visita ao estádio dos Jets e dos Giants, que é o MetLife Stadium, então vai ser um tour assim, basicamente focado no futebol americano. Sidney, vamos primeira coisa aqui explicar que, como o Arthur já cantou a bola aí, a gente tá planejando ir Patriots e Jets em Nova York, lá o jogo que acontece no 25 de novembro, que é a semana do Thanksgiving na quinta-feira, aquele dia que é feriado nos Estados Unidos e tem jogo o dia inteiro, então esse dia a gente vai estar nos Estados Unidos, e a sexta-feira é o Black Friday também, o dia maluco de promoção, de desconto, que para quem gosta de gastar é o dia para estar nos Estados Unidos. Então essas coisas já nos fizeram, já foi meio que um molho a mais aí para escolher esse Patriots e Jets em Nova York. E também, já respondendo o que todo mundo já deve estar pensando, por que não Gillette Stadium? Você já foi no Gillette Stadium, pode dizer melhor do que a gente. É o ingresso mais caro da NFL, né, cara? Eu sofri com isso, não tem dúvida. O ingresso no Gillette, ele custa às vezes 3 vezes o que custa o ingresso em outro estádio da NFL. Então, é o mais caro. Boston é um lugar caro também, é um lugar que não é o foco principal de turismo daqui, né? Principalmente quem vai do Brasil, da América Latina e tal. Então Nova York, além de ser mais central, pelo jogo, sei lá, no mando dos Jets vai ter um custo mais barato. Então facilita aí para quem, querendo ou não, é uma viagem cara, né? Qualquer viagem para fora do Brasil. Então que a gente tentou fazer de uma forma que diminuísse o máximo os custos. Perfeitamente. Por que também disso? Um segundo foco nosso, óbvio que esse não é só isso, mas uma das ideias que a gente queria, que foi sempre desde o começo, né, Sidney, é dar oportunidade para quem nunca viajou para os Estados Unidos, se a pessoa não fala inglês, se a pessoa nunca saiu do país, esse também é o grupo para ela ir, porque quem for da gente aqui fala inglês fluente, já foi para jogo da NFL, tem a experiência e vai poder ajudar. E além de tudo, a TS Tour, um dos serviços que ela vai prestar é a orientação. Se você não tiver nem passaporte, eles vão te ajudar a tirar o passaporte, a tirar o visto, a ficar tudo preparadinho para ir para a viagem. Então esse também era uma ideia, né, Sidney? Ter um custo mais baixo possível, para não só o cara que está acostumado de ir em jogo da NFL, que está acostumado de ir para os Estados Unidos, por exemplo, poder acompanhar a gente, ir com esse grupo aí, a gente bater papo, mas o cara também que nunca foi, às vezes nunca arranjou alguém para ir, é uma ótima oportunidade para juntar com a gente nessa aí e ir junto, né? Exato, é todo tipo de atrativo, né? Para atrair um público o mais diversificado possível. Porque, como você disse, tem gente que tá acostumada a viajar para lá e o atrativo, para quem tá acostumado a ir para lá, o atrativo desse tour é você ir com a galera dos Patriots, todo mundo torcendo pelo mesmo time, todo mundo passar um final de semana junto. Mas tem gente que torce pelos Patriots, gosta de futebol americano, mas não tem com quem viajar. Tipo, às vezes o cara é casado, a esposa não gosta, ou sei lá, não tem um amigo que possa ir, que tenha condição financeira. Quanta então, gente que fala pra gente que assiste jogo sozinho e não tem nem quem pra conversar, né? Se esse cara tá nesse estado, quanto mais ir pros Estados Unidos pra assistir um jogo da NFL, né? Imagina um cara desse que não tem com quem debater o jogo, que quer ir pra lá, mas não, realmente, viajar sozinho é complicado. Então, também é um atrativo para esse pessoal, que quer companhia pra viajar. Então, assim, acho que é bom pra todo tipo de público que gosta dos Patriots e gosta de futebol americano. Perfeitamente. Como o Arthur já falou aí, eu vou dar uma passada rapidinho aqui. Vou deixar o link aí pra vocês, ó, nepatriotas.com.br/tour-patriotas, tour em inglês, né? TOUR-patriotas. Você cai já na página que tem tudo explicando o que vai ser lá, como que vai funcionar. Mas ó, o Arthur puxou aí. A gente vai visitar o MetLife Stadium. Pra quem ouviu aquele programa quando eu fui pra Dallas, lembra do quanto eu fiquei maravilhado de poder entrar no estádio da NFL, de fazer esses tours, que eles te deixam ver vestiário dos caras, te levam nas suítes, você entra no gramado, você pisa num gramado da NFL, uma das coisas mais incríveis que eu já fiz. A gente vai fazer isso no
no tour no MetLife Stadium. Vai ter o NFL Experience, que o Arthur falou aí, que é um museu interativo da NFL lá em Nova York. Então você simula ser um quarterback, você simula a sua força, eles medem sua força como se você fosse um DL. Tem várias coisas animais lá para fazer nesse NFL Experience. Vai ter umas coisas mais tradicionais também, para quem nunca foi para Nova York. Vai ter Empire State Building, vai ter a visita na Estátua da Liberdade. E fora Black Friday, como eu disse, que já é por si um dia de atrativo lá. Fora isso, Sidney, estamos planejando um tailgate no dia do jogo, no domingo, que é, como a gente falou aqui, o foco é o futebol americano, então a gente quer que a experiência seja o mais parecida possível com os americanos, como os americanos fazem. Então a gente está querendo planejar aí, deve acontecer um tailgate antes do jogo, que é aquele churrascão com a galera. Inclusive estamos vendo aí para encontrar torcedores dos Patriots lá, dos americanos lá de Nova York também, para fazer um churras junto com a galera antes do jogo. Isso é uma coisa que eu me arrependo até hoje. Eu não consegui participar do tailgate no jogo que eu fui ver lá no Gillette. Eu cheguei em cima da hora do jogo, então tive que correr pra minha cadeira. E é incrível, porque é uma experiência que faz parte do jogo, né? O dia de jogo não é só a partida, é tudo que envolve. É você ir pro estádio mais cedo, confraternizar com a galera, fazer churrasco, tomar uma cerveja, já começar a antecipar o que é que vai acontecer em campo. Então, tudo isso a gente tá tentando implementar nesse tour para que você tenha uma experiência completa do que é você ver um jogo, você ter um domingo de futebol americano, um final de semana de futebol americano lá. Pois é, então fico de novo aqui, nepatriotas.com.br/tour-patriotas. Se você entrar no site também vai estar lá. Se você ver aqui na descrição do podcast também tá o link. A gente vai soltar em todas as mídias, como a gente sempre faz. Então, quem tiver interesse, isso é importante também, Sidney, porque vai acontecer o tour, então o pacote tá aí. Já adianto que o valor não é alto, dentro aí dos padrões, como você até lembrou, viagem para os Estados Unidos não é barata, então não vai ser como uma viagem para o estado aqui do Brasil, ela é um pouco mais cara, mas tá um valor super acessível. Tudo isso que a gente falou aqui está incluso no pacote, menos o ingresso do jogo. O ingresso do jogo, como é mais chatinho de encontrar, a Super Ingressos vai ajudar a gente, vai auxiliar a gente nessa questão, mas por ter questões de local, de sentar, essas coisas, a gente não vai conseguir colocar no valor o ingresso do jogo. Mas de tudo que a gente falou aqui, só o ingresso do jogo que não vai estar incluso. O resto, os passeios aqui, MetLife, NFL Experience, já vai estar tudo nesse pacote. Então, quem tiver interesse, é importante, Sidney, que já comece a entrar em contato, a já começar a falar com a TS Tour, pra gente já começar a ver o número de pessoas que vai e pra gente começar a decidir a gente aqui como que a gente vai fazer, né? Porque a gente ainda não está garantido, a gente nem sabe ainda quem vai conseguir ir, ou o Sidney ou eu, a gente tá vendo aí trabalho, essas coisas, férias, mas a gente não queria esperar muito e a gente já quer começar a ver quantas pessoas têm interesse, pra ver quantas pessoas a gente tem, pra ver como que a gente vai fazer certinho aí, porque a ideia mesmo é ir alguém do Patriotas aqui, né? Exato, e até do ponto de vista da TS Tour, quanto antes eles tiverem um grupo formado, melhores condições eles vão conseguir. Então, assim, até para baratear alguns custos aí, se você com antecedência você consegue saber o grupo que vai, você consegue. Então, assim, quem tiver interesse realmente, entre em contato, clique no site e preenche o formulário, porque eles vão entrar em contato com vocês e a partir daí a gente vai encaminhando e costurando esse tour aí. Inclusive, já deixo a dica que essa questão do ingresso, uma das opções também que a gente escolheu, o Patriots e Jets lá em Nova York, porque até então, quando saiu os ingressos na semana passada, era o ingresso do jogo dos Patriots mais barato que tinha. Tava menos de $100 o ingresso. Eu não cheguei a olhar, mas imagino que ainda esteja. Então, se você realmente tiver interesse, já vai atrás, já vai vendo isso, porque você vai conseguir valores melhores. Quanto mais perto chega do jogo, quanto mais perto chega de training camp, a NFL começa a aquecer de novo, as coisas começam a ficar um pouquinho mais cara. Então, quem tiver interesse, preenche o formulário, a gente vai entrar em contato com você certinho para já passar os valores. Inclusive, né, Arthur, importante, você também é um caso desse aí, que a gente nem vai dar o valor a gente, vai deixar pra TS Tour ver certinho com a galera, porque dependendo de onde a pessoa tá no Brasil aí, muda um pouco, porque tem que ver se o aeroporto que ela tá vai para os Estados Unidos ou não, tal, dá um pouquinho de diferença aí. Então, a gente não quis passar esse valor fechado, que a TS Tour vai passar certinho, caso a caso de quem for aí, né? Pois é, como eu moro em Salvador, aqui na Bahia, eu tenho que descer para Guarulhos para pegar o voo direto para Nova York. Não tem a opção Salvador direto Nova York. Aí por essas burocracias, essas peculiaridades, a gente não vai passar o valor direto, porque vai depender de cada pessoa. Perfeitamente. Então, bora lá.
Tour Patriotas 2018, um sonho nosso realizado, vai acontecer, a gente quer ir também, vamos todo mundo junto aí, quem tiver vontade. De novo, se você não fala inglês, se você não tem os documentos, não se preocupa, a gente vai te orientar em tudo, você pode ir lá sem falar uma palavra em inglês que a gente vai estar lá para ajudar vocês em tudo que for preciso. Vamos juntar aí e vamos fazer essa Nova York virar vermelho e azul, certo? Bora pro programa. My greed and my pride, I stretch my arms into the sky. Bora nessa então, vamos começar esse podcast Patriotas sobre o draft, a parte 1 de novo, lembrando, faremos aqui então os 4 primeiros jogadores que chegaram através desse draft e trocas. Trocas, senhor Sidney, que foram malucas mais uma vez, e como o Arthur lembrou, recorde. Não adianta, cara. Quanto mais escolhas você der pro Belichick, mais maluquice ele vai fazer, cara. Ele sai do draft com mais escolhas do que entrou e ainda leva escolhas de sobra pro draft do ano que vem. Eu não sei como ele consegue multiplicar tanta escolha, mas é incrível, né? Ele sempre troca, ele multiplica valor, ele faz questão de ter escolhas em rounds mais profundo do draft, né? Então, assim, foi bem típico mesmo do Belichick. Acho que ele se divertiu bastante nos dias do draft. Pois é, a gente até falou semana passada aqui do quanto o McDaniels teria a mão nessa história. Eu espero que não, porque se o McDaniels teve a mão nessa história, ele é mais um maluco que a gente vai ter que acostumar a ter sempre essas trocas, cara. Pra mim foi muito cara de Belichick mesmo, a mão dele. E Arthur, como a gente até soltou o texto no site já, Georgia Nova Rutgers, pelo jeito, né? Pois é, Georgia Nova Rutgers, nossas 2 primeiras escolhas vieram da Universidade de Georgia, lá no sul dos Estados Unidos, e não só foram elas esse ano, porque em 2016 a gente também teve o Malcolm Mitchell selecionado na 4ª rodada, e como um draft free agent em 2015 a gente teve o David Andrews, então a gente já tem um bocado de companheiro de time em Georgia agora nos Patriots. E os 2 primeiros que vieram jogaram juntos ali no ataque, a Isaiah Wynn abrindo espaço pro Sonny Mitchell, Mitchell, acho que é, né? Porque não tem um T aí, é Mitchell, acho que chamam ele. Pro Sonny Mitchell correr com a bola. Então vieram esses 2 caras aí. Inclusive, eles também, eu acho que o Wynn jogou junto com o Andrews também, né? Acho que pegou aí o último ano de um com o começo da faculdade de outro, né? Foi, no último ano do David Andrews, foi o primeiro ano do Isaiah Wynn. E também tem uma conexão legal do Wynn e do Mitchell, é que eles foram companheiros até de quarto na época de Georgia. Além de ser companheiros de quarto, eles também eram capitães. Então tem muita conexão dos Patriots com Georgia. Bom, vamos começar pelo Wynn, que foi aí meio estranho, né, Cid? Porque tinham outros nomes ali no momento pra pegar, até nomes grandes ali, nomes que a gente até tinha falado semana passada aqui no podcast, de nomes principalmente de tackles. Mas, cara, isso é uma coisa também que se dentro desse pacote aí previsto que o Belichick vai fazer, quando ele gosta de alguém, ele não tá nem aí pra qual número ele tá do draft, né, cara? Ele vai atrás de quem ele quer e foi atrás do Isaiah Wynn. Ninguém esperava ele sair na 23 ali, mas é quem veio pra gente um OL/tackle aí, que acho que a gente já pode começar a falar disso, que é um jogador bem versátil, né? Exatamente. Acho que 2 coisas. Uma, que a gente pela necessidade da saída do Solder, a gente esperava que viesse um cara que fosse tackle de carteirinha, digamos assim, né? Puro. E o Wynn, ele é um cara que ele é guard e é tackle. Mas eu também estranhei no momento, não foi um cara que eu foquei tanto antes do draft, mas assim que passou o draft, que eu fui procurar saber do Isaiah Wynn, quanto mais eu li sobre ele, quanto mais eu vi vídeos do Wynn, mais eu gostei da escolha. Porque, apesar dele não ser um tackle, não ter a forma do tackle, um cara extremamente alto, do braço extremamente longo, ele é um cara muito bom, ele tem uma técnica muito boa, ele tem uma postura muito boa, ele tem muita força, ele sabe se posicionar. Então, assim, quanto mais eu pesquisei sobre ele, mais eu gostei dessa escolha. Eu até tinha lido sobre ele, mas olha como que as coisas são, né, no draft. Eu não dei muita... como a gente até falou semana passada aqui, a gente dividiu as posições e eu fiquei com os OLs porque é a minha posição que eu mais gosto, tá? Então a gente dividiu até por esse gosto já pessoal da galera. Eu fiquei com os OLs, eu cheguei a ler sobre ele, mas tudo que eu li, ele basicamente estava projetado como guard, muito pelo tamanho dele. Ele tem 1,87 de altura com 141 quilos, então muita gente projetava ele como guard. Eu falei, se jogou como tackle, mas a projeção de guard, então
capaz de que nem dei muita bola pro caso. Mas como você disse, jogador de muito talento e de muita técnica. E aí, Arthur, pra mim tem muito a mão do Skarnecka também, que se você tem um talento, se você tem um cara que sabe a técnica, é outra história pra trabalhar e transformar ele na posição que você quer, né? Pois é, Dennis Skarnecka é um dos melhores treinadores de linha ofensiva da história da NFL e já vai ter um produto bom para trabalhar, que é o Wynn. Com certeza teve a mão dele nessa seleção, um jogador que, como a gente veio debatendo já, o Sidney já falou muito bem, um jogador com muita técnica, só cedeu 5 pressões na temporada inteira de 2017. Então, para mim a única ressalva do Wynn é realmente o seu tamanho. Se ele tiver condições de, a partir dessa técnica, poder jogar como tackle, para mim foi uma belíssima escolha dos Patriots. Se ele só tiver condições de jogar como guard, aí a gente ainda vai ter uma definição na posição de left tackle. Mas outra coisa que eu achei interessante na hora da seleção dos Patriots é que muita gente lamentou o Rashaan Evans, linebacker, ser selecionado pelo Titans uma escolha antes. O que aconteceu é que os Titans subiram no board para pegar o Evans e muita gente ficou falando, poxa, tirou o Evans dos Patriots. Eu acho que não, porque para mim se o Bill Belichick quisesse mesmo o Rashaan Evans, ele teria feito a troca, porque quando o Van Der Esch foi escolhido ali umas escolhas antes, que também é linebacker, praticamente só sobrou o Evans da posição, tirando o Harold Landry, que é mais um defensive end, que é mais um edge. Então para mim não foi isso de que, agora o Evans que saiu, a gente só tem um win para escolher. Pra mim não, os Patriots foram confiantes nessa escolha e convicto. E esse negócio que você falou, ele realmente tem números muito bons. Quando você olha para os números dele, são bem interessantes. Esse último ano ele jogou como tackle, como left tackle, e já jogou também como guard. Então, para mim, é mais uma das questões aí do porquê que pegaram ele. Vai ser interessante, é sempre bom ter esse cara que consegue fazer mais de uma posição ali. A gente fala isso, já até cansamos de falar isso aqui, e o Wynn vem bem. Aliás, vocês vão ver que versatilidade é muito, para variar, vai ser do tema desse programa. Mas uma coisa que a gente falou aqui que eu acho interessante lembrar, Arthur, nessa questão do tamanho do Isaiah Wynn, mas o Matt Light, que já se aposentou, que já foi um baita de um jogador dos Patriots, era um caso bem parecido, né? Ele também não era grandão e conseguiu jogar muito bem por muito tempo nessa OL dos Patriots, né? Pois é, o Matt Light, que foi o left tackle titular dos Patriots antes de Nate Solder, também não tinha esse tackle de carteirinha, como o Sidney mencionou, e o Wynn acredito que pode ter um futuro semelhante a ele, um jogador com muita técnica, e se essa questão da altura realmente não atrapalhar, tem tudo para triunfar nos Pets. Oi. Não, pode falar. Eu tenho uma sensação de que essa altura não vai atrapalhar pelo seguinte. Qualquer jogador que vem da universidade, você não tem como saber como ele vai jogar na NFL. Você tem como avaliar como ele se portou jogando na universidade. Por exemplo, você pega um cara que é tackle, offensive tackle puro. Como é que você vai saber se ele é bom ou mal? Como ele se desempenhou contra os outros times das universidades. Então, quando eu olho pro Wynn, ele jogou, como o Felipe disse, nessa última temporada, exclusivamente de left tackle, jogou na SEC, que é a conferência mais forte, enfrentou as melhores universidades, e foi extremamente bem jogando de left tackle contra a melhor competição que teve. Então, se você usa esse critério para avaliar um cara que é tackle, esse critério também tem que ser usado para avaliar o Wynn. Então, por esse critério, na minha opinião, acho que ele vai se dar muito bem na posição de tackle. E uma coisa que pra mim, como a gente puxou aqui do Matt Light, os dois, eu vejo nos dois, velocidade, agilidade e um equilíbrio muito bom. Isso já faz uma baita diferença. Uma baita diferença. Se você consegue ser ágil, rápido e consegue se equilibrar, não consegue tomar a pancada e não se perder ali, dobrar as pernas, como a gente já mostrou várias vezes de dentro do campo, já é um meio caminho andado. E se você cair na mão de um Skarnecka, que é um dos melhores fazendo isso, treinando a galera, também é um baita de um caminho andado. Porém, para terminar o caso do Isaiah Wynn, eu venho puxar uma questão aqui. Seria o Isaiah Wynn o substituto de Shaq Mason? Porque o Mason tá no último ano de contrato também. Muita gente esqueceu disso. Eu acho que o Isaiah Wynn pode sim acabar virando um guard, talvez nem tanto esse ano, mas que se de repente eles não conseguirem nada com o Mason, que a gente sabe o quanto o Mason vai estar visado, porque o quanto ele é bom, pode ser que o Wynn acabe, no final das contas mesmo, sendo um guard dos Patriots, se a gente acabar perdendo um Shaq Mason, por exemplo. Talvez ele não tenha sido draftado só para isso, mas é um seguro.
pro nome do Mason, porque o Mason a gente sabe que vem jogando bem, não é desse ano, já vai 2 anos que ele vem em altíssimo nível. É um cara que vai demandar um contrato muito alto, que a gente não sabe em que condições vai estar o salary cap dos Patriots ano que vem. Então existe a possibilidade de qualquer free agent de sair, né, de receber uma proposta muito alta. Então assim, é um cara que se você perder o Mason, você vai ter um cara ali pronto, com pelo menos 1 ano de experiência, com extrema qualidade jogando de guard, que vai dar um pouco mais de segurança. Até uma curiosidadezinha. Oi, Digi. Não, até porque eu lembro aqui de tanta gente que a gente foi contratando, é sempre esses caras tackles. E aí vem um cara bem mais versátil. Então, às vezes, a ideia do Win nem é tanto pra ser tackle mesmo, é mais pra ser um guard e eles vão ver o que eles conseguem ali com o Garcia, com o Matt Tobin, todos esses caras que chegaram. Até o Nick Caseiro falou em entrevista que a ideia é colocar os 5 melhores OLs, independente da posição, para estar em campo. Então, se você olhar, tem cara ali que joga de center e de guard, tem cara que joga de guard e de tackle. Então, se você conseguir um encaixe aí bom desses caras com versatilidade, você coloca. Agora eu lembrei, eu até queria registrar nesse podcast, que os Patriots soltaram um vídeo, né, dos bastidores do draft e tal, e uma hora esse vídeo filmou um quadro lá que tinha tipo um depth chart dos Patriots. E eles colocavam uns cartazes, uns quadradinhos com o nome dos jogadores, e os calouros, né, os draftados, estavam com o nome amarelo. E a galera não deu para ler todos os nomes, que estavam meio embaçados, mas eles conseguiram identificar que eles colocaram o nome do Isaiah Wynn na posição de tackle. Então é um indicativo de que a ideia, pelo menos a princípio, é que ele vai jogar na ponta da linha. Bom, em todo caso, ter um jogador versátil como esse é perfeito pra mim. Foi bem como o Sidney falou. Na hora que veio, eu falei, que estranho, cara, que dá. Aí eu fui pensando, fui mastigando melhor. Eu falei, não, peraí. Você tem um cara que atua nas duas, é o que a gente precisa. É na hora de ir lá de semana 10, semana 11, que o negócio tá pegando fogo e não tem quem pôr, e você consegue mexer nas coisas ali e ter um cara que joga nas duas. Então, eu gostei do Isaiah Wynn. Você gostou, Sidney? Gostei sim, aprovo. E você, Arthur? Também, escolha aprovada. Só queria dar mais algumas infos sobre o Isaiah Wynn, que logo depois que tem a escolha do time, os jornalistas uma conference call ligam pro jogador para fazer uma breve entrevista, e aí os jornalistas de Boston perguntaram para Wynn se ele se considerava sem tamanho para jogar de tackle. Ele falou que não considera isso, que tem tamanho sim, e falou que ele não sabe se vai jogar de tackle ou de guard, mas que ele está disponível para as duas posições. E também muita gente gosta de falar que os jogadores que Bill Belichick encontra nos Pro Days e tal tem mais chance de ser draftado. Eu acho que isso varia muito, porque, por exemplo, Bill Belichick estava no Pro Day da Universidade de Georgia, mas não se encontrou com o Isaiah Wynn, enquanto durante o Combine, Dantes Carnegie, que a gente já falou previamente aqui no podcast, estava lá e se reuniu com o Isaiah Wynn. E por fim, uma notícia que não anima muito sobre o Isaiah Wynn é que no final da temporada universitária ele sofreu uma lesão no quadril, teve que operar, mas disse que deve estar disponível já para o minicamp. Não anima, mas como você disse aí, se ele vai estar disponível para minicamp, acho que não deve ser muito problema não. Bom, a gente não falava que era problema do Garcia, e o Garcia ficou fora o ano inteiro, né? Então é sempre difícil você vir aqui cravar alguma coisa, mas torceremos para que a Isaiah Wynn esteja disponível em todas as atividades. Depois, ainda no primeiro round, veio Sonny Michel, como o Sidney me corrigiu aqui no offline. É complicado porque você tende a falar Mitchell por causa do Mitchell, né? Mas na 31 veio o running back de Georgia, Sonny Michel. Bom, pra mim foi o primeiro susto no draft, não vou negar, não esperava. Bom, quem ouviu o programa de semana passada sabe que ninguém aqui esperava um running back nesse primeiro round, e veio quebrando recordes aí já, né? Porque desde 2014 que não vinha um running back no draft, o último foi James White, e desde 2006 não vinha um running back no primeiro round, que foi o Lawrence Marrone. E aliás, como a gente falou aí, ele e o Wynn foram companheiros de Georgia, companheiros de quarto, capitães. Temos aí então Sonny Michel. Sidney, o que você achou dessa história toda? Tem vários momentos, né, até eu formar minha opinião do Michel. Primeiro, quando saiu, eu gostei do jogador, mas eu falei, primeiro não queria ele aqui, queria ele, mas mais pra frente.
Porque primeira rodada a gente já sabe, e até Bill Belichick sempre indica isso, que não running back pra ele ele troca um por outro, pega um cara no draft, ele bota lá e o cara vai e consegue dar conta. Então foi muito valorizada a escolha. Não pelo Michel em si, que é um baita talento, como a gente vai falar, mas por ser no primeiro round. E pelo histórico do Patriots, né? Aí o que é que acontece? No segundo dia, assim que começa o segundo round, começa uma corrida. Isso até é uma coisa que eu vou falar que se aplica pro Isaiah Wynn, que a gente falou agora há pouco. Começou o segundo round, começou uma corrida pro jogador de OL e pro running back. Então é incrível como o Bill Belichick conseguiu ver que esses times iam pegar jogadores dessas posições no segundo round. Então acho assim, talvez nem ele quisesse usar uma escolha de primeira rodada no Michel, mas ele sentiu, ou estudou, ou pesquisou que achou que essa galera ia buscar running back no começo do segundo round e que o Michel não ia chegar na próxima escolha dos Patriots. Então, se foi isso realmente, ele teve uma baita visão e preferiu garantir o jogador logo. Ele foi lá e pegou quem ele queria, né? Tipo, deixa a galera se matar aí, eu vou garantir quem eu quero dessas duas posições. Meio que, se foi visão mesmo, é pra nesses casos que a gente tem que calar a boca de toda vez que a gente reclama dele. Mas, Arthur, bom, aliás, nem mais. Vamos passar aqui umas coisas interessantes dele. É um jogador que encaixa com o Patriots, né? Quando a gente olha a característica do Michel com esse ataque dos Patriots. A gente falou bastante disso na semana passada e no podcast do Quarterbacks, de ter um ataque muito característico que New England possui, muito certinho ali, onde que tipo de jogador que se encaixa ou não. E o Sony, pra mim, encaixa como uma luva nesse ataque dos Patriots. Sim, é um encaixe perfeito e supra a necessidade que o time tinha com a saída do Dion Lewis. Tá certo que tinha jogadores como James White, como Rex Burkhead, que poderiam sim contribuir, mas o Mitchell é bem naquela função do Lewis mesmo. E é como você disse, cai como uma luva no elenco, e totalizou 591 carregadas na universidade para 3.638 jardas e 33 touchdowns, que são ótimos números. Teve uma bela carreira na Universidade de Georgia. E se agora a gente vai passar pelos contras dele, e se conseguir se manter saudável, tem tudo pra deslanchar nesse ataque dos Patriots e explodir como um dos melhores running backs da NFL. Antes da gente entrar nessa questão, eu tenho mais dois números que pra mim é absurdo de olhar. O Sidney falou aí até desse caso de olhar o jogador na universidade, o quanto você pode levar isso em consideração ou não. O Michel tá na mesma categoria do Wynn, Georgia, SEC, então enfrentou defesas boas ali. Ano passado, Sidney, 7.9 jardas por carregada, e na carreira dele ele tem 6.1 jardas de média por carregada. É número que, é difícil de achar, né? Ele é incrível, porque assim, eu considero o Michel um running back completo. A gente liga muito ele ao Lewis, é inevitável pela saída. Talvez ele não tenha a agilidade do Dion Lewis, mas ele no geral, ele é um melhor running back do que o Dion Lewis. Porque ele consegue quebrar tackles não só com agilidade, ele quebra tackle com força também. Ele consegue jardas com o defensor agarrado nele. Esse número de jardas que você passou é incrível. Eu separei os dados também aqui da última temporada dele na Geórgia. Ele teve 22 corridas nessa última temporada para 15 jardas ou mais. 22 corridas. Se você exclui essas 22 corridas, ele ainda fica com uma média de 4,1 jardas por corrida. Caramba. Ou seja, ele é um running back que ele consegue jardas de todo jeito, correndo pelo meio, correndo pela extremidade da linha. Além de tudo, recebe passes muito bem. E uma coisa que para mim foi talvez das características dele que mais brilhou o olho do Belichick. Ele é muito bom bloqueando na proteção. A gente sabe que o running back nos Patriots não só corre com a bola, não só recebe passe. Ele fica ali muitas vezes do lado do Brady para segurar uma blitz, para segurar um linebacker, e o Michel faz isso muito bem. Então, assim, todas as funções que envolvem o jogo de um running back, ele faz bem. Exato, e aí a gente pensa, entrando num grupo com White, que também é um jogador para passe. Então eu acho que nem é tanto aí o que eu quero chegar. Mas ele fazendo uma dupla com o Burkhead, que a gente já viu também ser um jogador muito versátil, são dois nomes muito fortes ali no backfield, Arthur, que vão conseguir fazer de tudo. Que é o que a gente sempre lembrava aqui. Quando tinha o Blount, era muito óbvio do que ia acontecer. Quando tem o White, é sempre mais, não tão óbvio, mas dá uma direção muito forte do que vai acontecer no ataque. O Lewis e o Burkhead eram esses caras que a gente ficava na dúvida. Então, por isso que eu acho ótimo essa referência que você fez do Lewis, que vai continuar com o Michel e o Burkhead. Dois caras que a gente não vai saber o que vai acontecer com o ataque quando eles estiverem no backfield, né? Pois vai ser um ataque completamente versátil, que a gente já falou isso várias vezes. Versatilidade
é uma das palavras-chave do New England Patriots. Foi assim na escolha do Isaiah Wynn, que pode jogar tanto no interior como nas pontas, e foi assim também com o Michel, pode jogar recebendo passe, correndo, quebrando teco, protegendo o Tom Brady. Então assim, foi uma escolha muito boa. Eu acho que as pessoas nem questionam muito o jogador em si, mas o momento que foi feita a pique. E também, como você lembrou aí agora há pouco, que a gente não pode deixar de falar, essa questão, são duas questões mais complicadas aí do Sonny, Sidney, que é 6 anos, nos últimos 6 anos, se machucou 6 vezes e 12 fumbles no college. São duas coisas preocupantes, principalmente para um running back que vai chegar na NFL, né, cara? Onde se já tem essa propensão, as coisas aumentam normalmente na NFL, porque são caras mais fortes, caras mais rápidos. Essas duas coisas me assustam bastante quando eu olho nesse histórico do Sonny. Exato, lesão é sempre uma coisa que preocupa no draft, né? Assim, a gente presume que se eles escolheram ele na primeira rodada, eles estão com uma relativa segurança, né? Analisaram ele do ponto de vista médico e tal. Assim, olha, lá em 2011 tem um rompimento do ligamento cruzado anterior, que foi o que o Dion Lewis teve. O Lewis é um exemplo de que dá para você voltar e voltar em alto nível, tanto que ele jogou muito ano passado. Então, e já faz algum tempo, né? Se, por exemplo, se ele rompeu o ACL em 2011 e de lá para cá não rompeu novamente, dá uma certa segurança. Tem jogador que volta a romper. Para ficar de olho, mas eu acredito assim que se eles escolheram uma escolha tão pesada nele, é porque eles estão seguros quanto a isso. E com relação aos fumbles, é uma coisa que me preocupa, mas nem tanto. Porque quando você vai olhar esses fumbles do Michel, normalmente são aqueles lances em que ele já ganhou muitas jardas, já tá ali com o defensor agarrado nele, tentando aquele último esforço para ganhar uma jardinha ou mais, e solta um pouco a bola, né, para tentar fazer força ali. Isso é uma coisa que vai muito de orientação, né? A gente sabe que muitas vezes o Bill Belichick orienta, quando dá a impressão de que ele orienta. Quando o cara tá com o defensor agarrado nele, vai pro chão e garante a posse de bola e garante o first down. Então, assim, é um pouco de trabalhar a cabeça dele para saber quando não dá para avançar mais e proteger a bola. E Arthur, o Casério, que é um dos caras aí que cuidam dessa questão dos jogadores ali junto com o Belichick, ele falou dessa questão dos fumbles do Michel e pra ele não é algo muito importante a se preocupar tanto, né? Sim, ele até deu um exemplo de Kevin Falk, que é running back Hall da Fama dos Patriots, jogou por anos em New England, que teve esse problema na segurança da bola nos seus anos iniciais da carreira, mas conseguiu depois suprir esse defeito e virar um grande running back. Então o Caseiro disse que para ele, nesse primeiro momento, não é nenhum problema essa questão dos 12 fumbles do Michel por Georgia. E eu acredito também que isso que a gente debateu das lesões dele, desse histórico todo de lesão que o Michel teve, que o fato dos Patriots terem vários running backs no elenco pode contribuir para evitar a lesão. Porque se a gente for pensar bem, é uma entrevista até que o Jeremy Hill disse hoje, Hill, outro running back dos Patriots que vai disputar a vaga no training camp, é que no grupo de running back mais lotado, com backfield mais lotado, os snaps são mais divididos. Então a gente não vê um jogador só com 30 carregadas por partida, 25 carregadas. A gente vê esse compartilhamento maior, o que evita mais a lesão de determinado jogador. Agora, Sidney, você puxou esse negócio aí de que eles devem estar, pelo menos a gente imagina que eles estejam, vamos dizer, caducos ali nessa questão de se o cara tá machucado ou não. Essa é uma das coisas que ainda me assustam, cara, porque a gente até soltou já algumas vezes, soltou texto, já falou algumas vezes das umas bobeiras que o Belichick faz, muitas vezes em draft, e eu cada vez menos confio, cara, nesses exames médicos de draft, de combine, essas coisas, porque teve cara esse ano que tava pra ir pro combine e descobriu que tá quase morrendo, que não sabia nem se vai poder voltar a jogar. E pra mim, depois do Garcia também, que os caras vai e pegam o Garcia e o cara também quase morreu e não podia nem, sei lá, sair da cama direito. Não sei, cara, isso eu sempre fico com o pé atrás de o quanto eles realmente sabem se o cara vai estar saudável ou não, sabe? Talvez o caso do Garcia, como é uma doença que não é ligada ao futebol, seja mais difícil de você avaliar num combine, por exemplo. Você está ali medindo características físicas e tal. Então, se for nessa linha, com relação ao histórico passado, né, de problemas do Michel,
você vai pro combine, você vai olhar o quê? Olhar o joelho do cara, olhar o quadril do cara, olhar o braço, se você tá bem fisicamente. Se vier por acaso uma doença fortuita aí posterior, aí infelizmente acho que não tem como saber lá. Mas aí minha tranquilidade relativa com relação ao Michel é isso, né? A lesão mais grave que ele teve já vai com 7 anos, ele não repetiu, então eu vou torcer para que ele continue assim. E agora uma outra coisa que a gente falou, a gente vem falando já até desse grupo de running backs, que a gente imaginava que o cara que viesse de running back, falamos até semana passada, viria para brigar por essa última vaga ali, provavelmente com o Jeremy Hill e o Gillislee. Vocês acham que o Mitchell, por essa versatilidade dele, por esse estilo diferente, já chega com uma vantagem contra esses dois aí? Será que a briga vai ser mais mesmo entre o Gillislee e o Hill, que são mais parecidos ali no estilo? Pra mim, o Michel já tá garantido no elenco, ao lado do Rex Burkhead e possivelmente do James White. E Brandon Bolden também garantido por causa daquela questão Special Teams. Então a última vaga vai realmente ficar com o Jeremy Hill ou com o Mike Gillislee. E você, Cid? Eu acho que se não acontecer nenhuma surpresa ou uma lesão grave, eu acho que a briga vai ser essa. Vai ser Gillislee com Hill, porque os outros dificilmente... O Michel tá dentro, o James White pra mim tá dentro, na minha opinião, se não tiver nenhuma lesão, e o Burkhead também. Então a briga vai ser realmente entre Gillislee e Hill. Legal. E aí, Arthur, gostou do Sonny Michel? Eu não posso negar, no momento da escolha, eu fiquei um pouco, assim... Um pouco bricezado. Porque, um pouco bricetizado, um pouco inconformado, porque eu tava pensando que havia um jogador de defesa, não sei, um linebacker, um cornerback, tinham opções boas ali ainda, mas só que depois de, novamente, analisar friamente a chegada do Michel, eu achei que foi uma boa movimentação sim, até porque um dado interessante disso que Sidney falou, que diversos jogadores de linha ofensiva e running backs foram escolhidos depois da pick 23 dos Patriots, que foi o Isaiah Wynn. Dos 22 jogadores selecionados, 17 foram de ataque, então foi a tendência do draft ali no fim da primeira rodada para o início da segunda. E você, Cid? Gostei também. Questionei o fato de ter sido no primeiro round, mas como o Arthur acabou de ressaltar aí, se não tivesse escolhido na pick 31, não teria escolhido mais, então vou ficar com positiva a opinião sobre ele. Eu nessa vou contra vocês. Não é nem que eu não gostei, eu tô meio em cima do muro, eu preciso ver, eu tô no caso do Burkhead, eu preciso ver ele pra eu ter uma opinião melhor, mas eu tô mais pendendo pra não ter gostado do que ter gostado. Aí na escolha 56, depois de trocas e vai e volta e pula e puxa e pega, vem Duke Dawson, defensive back de Flórida. Finalmente, Arthur, um primeiro jogador de defesa nesse draft que todo mundo imaginava que ia vir um monte de defesa primeiro, foi só lá na 56. Foi, jogador de segunda rodada, defensive back. Então, ele veio com um tabu grande aí, teve Jordan Richards em 2015, depois Cyrus Jones, também 2 defensive backs escolhidos na segunda rodada. Duke Dawson vai tentar quebrar essa sequência de más escolhas dos Pets. Então, Duke Dawson, adivinhe, mais um jogador versátil. Nick Caseiro, primeira coisa que ele falou na entrevista sobre o Dawson é que é um jogador muito versátil, podendo jogar de corner, safety e no slot. Não, pois é, isso aí pra mim já me fez gostar do Duke Dawson. A gente foi até difícil um pouco, né, Cid? A gente levantar muita informação dele. Foi um caso que não tiveram tantas coisas assim, mas esse é o carimbo dele, né? Ele conseguir jogar no slot, de corner pra fora ou de safety, já é uma baita de uma adição pra mim. Já vou até adiantando aqui que eu gostei, porque na situação que a gente tá, nessa questão de nunca sabe direito quem que vai assumir, eu acho que ele vem colocando, vamos dizer, com um alerta vermelho para muito jogador no roster dos Patriots. Concordo, eu acho que eles pensam ele justamente para essa posição de slot e como um safety mais próximo ali da linha de scrimmage, porque ele é um cara que ele é muito forte, ele bate muito bem, no sentido do hit, né? Dos tackles dele são muito fortes, eles chamam hard hitter. Ele é um cara que é muito bom em press coverage também. Ele é aquele cara que pressiona bastante na linha de scrimmage, dificulta que o wide receiver largue confortável na sua rota, bom de tackle. Então, assim, acho que ele vai, se tudo der certo e ele conseguir mostrar isso no camp, ele vai se encaixar ali para jogar por dentro, no slot, e tem tudo para ajudar. Vai se encoxar, foi boa.
Pois é, e assim, e nesses 4 anos de Flórida, o Duke tem 6 interceptações, sendo 3 delas para touchdown. É só o Brandon Spikes teve na universidade mais do que ele até hoje, que teve 4. Então, além de que o Sidney falou que bate forte, 82 tackles até agora, até hoje na universidade, bate forte, um jogador que joga sério, tem também esse cheiro para interceptar, é veloz, é ágil para conseguir pro touchdown, é um carinha que me parece ser completinho aí, que sabe, é o típico, né, Arthur, quando tem gente que pergunta pra gente qual a diferença de CB para DB. Eu acho que esse é o caso clássico, né? Porque ele é um DB, né? Ele joga onde você precisar ali, no fundo do campo, nas laterais, seja secundária, é muito a cara do Duke ali, onde você precisar, o que você precisar ele vai fazer, né? Por exemplo, o Stephon Gilmore enxerga ele mais como um outside cornerback, não vê ele jogando nem no special team, nem como safety. Já o Duke Dawson, a gente enxerga ele em todas essas outras qualidades, podendo jogar no slot, podendo jogar de safety, como outside corner. Então ele é um jogador extremamente versátil. O que eu achei interessante também da escolha dele é que muitas pessoas falaram: pô, não foi um reach não, a gente escolheu ele agora na segunda rodada, fazer uma troca para pegá-lo. Então, o que aconteceu é que teve uma onda de cornerbacks sendo selecionados nas picks que antecederam a de Duke Dawson, e os Patriots viram que tinha diminuindo o número de defensive backs no board e não quis arriscar perder o jogador, até porque o Nick Caseiro disse que essa ia ser a teórica escolha do time na pick 43, e a pick 43 acabou sendo trocada no fim das contas. A gente adicionou mais uma escolha de segunda rodada e pegou o jogador que queria. Pode ir. Oi, vai lá. Não, dizer assim, pra não dizer que a gente só falou bem do Duke Dawson, tem um lado nele que eu queria alertar aqui, que preocupa um pouquinho, mas que obviamente pode ser corrigido. Ele é um cara que ele, quando ele não consegue tá lá junto do wide receiver na rota, ele agarra bastante. E a gente sabe que esse agarrado do defensive back, principalmente na NCAA, ele passa um pouquinho, mas na NFL a gente vê a quantidade de faltas de interferência no passe que são marcadas. Então é uma coisa que ele tem que ser orientado aí para não agarrar tantos jogadores, que na NFL a gente sabe que ele vai se ele fizer isso, ele vai ceder um bocado de jardas aí de falta. Bem lembrado. E agora uma pergunta para vocês aí, que é o que eu tava pensando aqui. Eu vi bastante gente falar que o Duke foi uma ótima adição para os Patriots, muito para jogar como um slot corner. Mas vocês veem ele como aí mais nesse momento aí, como um titular de slot, como um titular de outside, como um cara que vai ser preparado? Porque vamos lembrar aqui, tem Gilmore de um lado, Jason McCourty que tá ali, que deve, pela forma que chegou, deve estar pronto para assumir uma titularidade se a gente quiser, e um Jonathan Jones que vem crescendo cada ano como um slot corner. Além disso, tem o nosso querido Eric Rowe, que é mais um cara de jogar por fora, mas que jogou uma última temporada atuando bastante como slot também, então até daria para fazer as duas. E chega o Duke Dawson nessa história. Para fechar essa pergunta, até o ano passado os Patriots jogavam basicamente 85% do tempo com um terceiro corner ali. Vocês acham, como que vocês veem o Duke Dawson entrando nesse grupo aí de corners? Eu acho que, a princípio, os três, se você for jogar com 3 corners, os 3 titulares seriam o Gilmore, o McCourty e o Rowe. Eu acho que ele entra para brigar por vaga de slot aí com o Cyrus Jones. Eu acho que o Cyrus Jones está bastante ameaçado com essa escolha. Ele até vinha melhorando ano passado, até se machucar em relação ao seu primeiro ano, mas que esse ano talvez seja a última chance dele, porque a concorrência realmente aumentou bastante. Então eu acho que ele entra a princípio abaixo desses 3 aí e vai ter que mostrar serviço no camp, nessas batalhas aí de training camp, para garantir uma vaga de snaps ali como slot corner, ou até como safety, se ele entender que ele pode substituir o Chung, né? O Chung já não é mais nenhum menino. Se ele quiser dosar um pouco o uso do Chung, limitar o número de snaps, né? Quem sabe ele se encaixa por ali. É nisso que eu queria entrar. Eu acho, cara, que se bobear, no final das contas, o Duke Dawson pode sim ser um dos caras para ser preparado para ser um próximo Chung. Hard hitter, que é uma coisa que você quer naquele safety que tá mais ali perto, que vai lá, vai dar porrada e vai se bobear, vai fazer fumble. E um cara que sabe jogar mais pra dentro, sabe jogar mais pra fora. Muito do que a gente vê fazer com o Chung, que vai pra cá, vai pra lá, os caras usam o Chung realmente como coringa.
Arthur, se bobear, o Duke Dawson é o próximo Chung e não o próximo corner. Então, eu acho bastante interessante esse ponto levantado por você. E pra mim, essa primeira temporada de Duke Dawson nos Patriots vai ser de um reconhecimento de Bill Belichick, que vai ser também o coordenador defensivo, já ia falar Matt Patricia, mas de Bill Belichick, de Brian Flores, verem como o melhor Duke Dawson se encaixa no time, se é no slot, se é como safety, porque a gente tem opções para colocar como titular. Duke Dawson não chega para suprir uma necessidade imediata do time e já virar titular. Não, vai ser uma primeira temporada para ele pegar mais experiência, até porque a gente tem Jason McCurry e Eric Rowe com contrato expirando, eles são free agents na temporada 2019, então a gente já tem mais essa ressalva com o Duke Dawson. Então para mim, eu quero esperar um pouco para ver como ele vai se adequar ao time, para ver como ele vai se adaptar e ver onde ele melhor se encaixa. Legal. CJ, e aí, gostou do Duke Dawson? Gostei do Duke Dawson, sim. Acho que vem pra botar uma pressão ali no Cyrus Jones, no Jonathan Jones e aquecer essas batalhas aí do training camp. E cornerback nunca é demais, né? A gente sempre ressalta como os ataques da NFL são cada vez mais aéreos. A defesa base virou a níquel, né? Com 5 defensive backs. Então, quanto mais gente ali pra brigar por vaga, melhor, porque eleva o nível do grupo. Bom, eu já comecei, desde quando eu comecei a falar do Duke Dawson, eu já entreguei que eu gostei bastante da escolha do Duke Dawson. Tô bastante empolgado para ver como que ele vai ser usado nesse Patriots. E você, Arthur? Também gostei do Duke Dawson. O interessante dele é que, ao contrário do Michel e do Isaiah Wynn, ele foi um dos jogadores que visitou os Patriots, que foi lá para Foxborough no processo pré-draft. Aí, na sequência do draft, veio uma troca que trouxe o Trent Brown, o offensive tackle lá do 49ers. Lembra como que foi isso, Arthur? Pois é, na manhã da sexta-feira, depois dos Patriots terem selecionado o Isaiah Wynn, mesmo assim Bill Belichick viu ainda a necessidade na posição de tackle e efetuou a troca com o San Francisco 49ers, que curiosamente tinha escolhido o Mike McGlinchey, o melhor tackle disponível no board da classe 2018 na noite anterior. Então a gente mandou uma escolha de terceira rodada pelo San Francisco 49ers e recebeu o Trent Brown e outra escolha de quinta rodada. Sidney, se a gente falou ali que o tamanho do Wynn é uma das coisas que assusta um pouco, preocupa um pouco de como ele vai jogar, isso não acontece com o Trent Brown. Cara, o tamanho dele não há dúvida, né? Esse cara nasceu para ser tackle, o Trent Brown, e ele não só tem a forma, assim, o tamanho, ele é bom tackle, ele é um cara, ele é muito bom na posição. Talvez ele não seja tão espetacular bloqueando corridas, mas na proteção do passe ele é muito bom, é excelente realmente. O Kyle Shanahan, o ex-treinador dele, né, técnico do 49ers, falou que ele é o melhor protetor de passe da NFL inteira, então isso diz muito sobre o cara. Agora ele fez questão de ressaltar essa parte. Ele informa, ele é o melhor, porque a questão da forma, ele andou meio relapso, né? Ele chegou fora de forma nos OTAs. E só pra complementar, não foi nem só o Shanahan, não. O Von Miller também já disse que para ele o Trent Brown é um dos melhores tackles que a liga possui, que é um dos que ele mais sofre para conseguir passar por ele. Então é um baita de um nome aí também, falando bem do Trent Brown. Como você disse, e o Shanahan na verdade disse, né? Em forma é um tackle maravilhoso. Só que vem de uma cirurgia no ombro, Arthur, que terminou a temporada dele ano passado, e tem essa questão que ele sofre um pouco para cuidar do peso, ele ganha peso muito fácil. Isso é uma batalha que o cara sempre vai ter, ele é um profissional e vai dele agora do quanto ele quer se cuidar ou não. Para mim o que mais complica aí, que mais preocupa é essa questão no ombro, mas que tudo indica que vai estar pronto também para as atividades, né? Ele já deve estar disponível para o training camp. O John Lynch, que é o general manager do San Francisco 49ers, na época que ainda não tinha ocorrido a troca, disse que o Trent Brown deve estar pronto sim para o training camp. E agora, com a chegada dele, a gente vê muitos tackles em New England. Eu tinha gente perguntando para nós no Twitter, no Facebook, como é que vai ficar montada a linha ofensiva, porque hoje a gente tem 4 nomes na posição de tackle, ali os 4 principais nomes, com o Trent Brown, com o Marcus Cannon, com o Isaiah Wynn e com o Antônio Garcia, que também deve retornar. Então é incógnita, como o Nick Caseiro falou, vamos botar todos para treinar, todos para serem avaliados, e os 5 que tiverem melhores vão jogar. Então não projeto nenhuma formação titular, apenas só de David Andrews ali como center e Shaq Mason como right guard. Sidney, ele, como a gente falou aqui, vou repetir, ele saudável é um dos melhores e com certeza é titular. Minha única questão é que ele joga no lado direito.
E aí fica ainda quem vai ser o lado esquerdo. Você acha que Marcus Cannon vai ser um teste aí bom pra ver se ele consegue jogar do outro lado? Eu acho que eu tô doido pra ver essa batalha do training camp da posição da linha ofensiva, né? Que normalmente a gente fica ansioso por batalha entre running backs, cornerbacks, wide receivers, né? Esse ano é a galera das trincheiras ali que vai brigar. E os gordinhos vai ter que... os gordinhos vão trabalhar. O Cannon, ele é excelente, né? Tem sido excelente nos últimos anos, mas é um cara que se machuca também, né? A gente, de vez em quando, perde o Cannon. Ano passado, perdeu boa parte da temporada. Então, ele pode ser um cara ali que, se não vai tomar o lugar do Cannon, tá ali a postos para caso seja necessário. Aí eu volto a falar do que o Nick Caserio falou, que ele quer botar os 5 melhores OLs para jogar, não importa a posição. Então, esses caras aí vão ter que mostrar serviço no training camp. Se o Cannon vacilar um pouquinho, perde a vaga pro Trent Brown. Logicamente, se o Trent Brown se ficar responsável aí, ficar em forma. E eu esqueci de um nome, só para comentar. Também tem o Adrian Waddle, que ano passado foi sólido e foi muito elogiado pela comissão técnica porque conseguiu jogar mesmo lesionado ali na reta final da temporada. Então é mais um nome para brigar, então tem muita gente para pouca vaga na posição de tackle. Bem pensado aí pelo Sidney. Vai ser um negócio interessante aí de ver. Bom, eu já sempre tô de olho neles, mas esse ano vai ser bem legal de ver como que vai ser feita essa OL dos Patriots aí, que tem ainda Carras que joga de mais de uma posição, tem bastante gente pra trás aí que a galera meio que esquece, que vai estar também, como o Sidney falou, os gordinhos vão ter que trabalhar aí pra achar um espaço nessa OL de Dante Scarnecchia. Bom, então é isso, gente. Como eu expliquei, voltaremos semana que vem para falar do resto dos jogadores. Tem linebacker aí que chegou, tem o quarterback que a gente tem que falar dessa história, meu Deus do céu. Tô até preocupado para falar desse nome. E tem receiver também, tem bastante coisa que chegou aí pra gente conversar no próximo programa. Se você quer saber mais dos caras importantes aí, dos tops que chegaram, você fica por aqui, não tem problema nenhum. Mas se você quiser ir a fundo, como vocês sabem que a gente do Patriota sempre vai até na última gota quando é de New England Patriots, venha com a gente na semana que vem que a gente vai falar desse resto de jogador que chegou. Sidney, de novo uma lembrança, né? Quem gostou aí, quem quiser, tiver interesse, entra lá no site, preenche o formulário pra gente entrar em contato pra ver se a gente consegue, quantas pessoas vamos conseguir pra esse Tour Patriotas. Vamos participar, galera, vamos dar força, porque esse é o primeiro, vamos fazer que esse primeiro seja um marco realmente, para que os próximos, para que vire um projeto de sucesso, que consiga trazer mais pessoas no próximo. Quem sabe daqui a uns anos a gente tá com uma tradição aí de levar Tour uma galera Patriota Super Bowl. Daqui a alguns anos. Imagina, cara. Aí vou nem dormir sonhando com isso. Então é nessa, Arthur. Até semana que vem, cara. Até semana que vem, Felipe. Até semana que vem, Sidney. Abraço. Sidney, antes de eu te dar o tchau, antes que eu me esqueça, um parabéns mais uma vez para nossa equipe, que fez um trabalho gigante em draft mais uma vez. Quantas horas foi, Arthur, de você que contou aí, quanto que deu de horas de cobrindo ali no Twitter? Nos 3 dias a gente somou ali aproximadamente umas 15 horas, sem contar os podcasts que a gente fez, as matérias, os artigos que foram pro site. Então foi um trabalho bastante intenso da nossa equipe e foi muito bom poder mais um ano cobrir o draft e trazer todas as informações pro torcedor patriota. Gabriel, Arthur, Sidney, eu e os 2 novos ali, Marcelino e Fabrício, parabéns. Normalmente a gente não gosta de ficar dando uma de metida aqui, mas quando a gente precisa tem que vir parabenizar o que a gente faz, né, Sidney? Que é um baita de um trabalho. Tem que falar porque dá trabalho e é uma coisa que infelizmente a gente não pode se dedicar só ao Patriotas na vida, né? Todo mundo trabalha, estuda, então fica mais difícil porque você tem que buscar tempo ainda para fazer isso. Então o esforço é realmente grande e você tem toda a razão. O mérito tem que ser dado, o agradecimento tem que ser feito. Um obrigado aí a toda a equipe que fez um draft maravilhoso mais uma vez. Valeu, Sidney, até semana que vem, cara. Um abraço, Felipe, um abraço, galera. Abraço. And we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout.
If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our